Alô, galera que tá ligada no nosso canal, aqui é o JP do canal Vou Ali e Volto Já. Você que tá com a gente, muito obrigado. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Vou Ali e Volto Já. Como eu sempre digo, o intuito do canal é contar história e mostrar lugares. Essa semana, pessoal, a gente tá falando de cangaço. Na primeira parte, a gente falou do nascimento, a perda dos seus pais, a entrada para o cangaço e o primeiro ataque como chefe de cangaceiro. Estamos falando de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Pessoal, falar de cangaço não tem como deixar de falar do coronelismo, Padre Cício do Juazeiro, a coluna Preste. Isso foi movimento e pessoas que fizeram parte da época do cangaço. Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padrinho Cício do Juazeiro, nasceu em 24 de março de 1844. Começou a estudar logo cedo, era filho de Joaquim e Joaquina. Foi nomeado padre e designado para a vila do Juazeiro. Pessoal, Juazeiro era uma vila pacata, de casa de taipa. Padrinho Cício chegou lá e revolucionou aquela vila, aquele lugar. Com certeza, Padre Cício foi muito importante para o crescimento do Juazeiro. Hoje é a segunda cidade maior do Ceará, com aeroporto e tudo mais. Lampião era devoto de Padre Cício e tinha muito respeito pelo Padrinho Cícero. Certa vez, o padre deu a hóstia para a beata e a hóstia sangrou. Isso foi uma revolução dentro da Igreja Católica, ao ponto do Papa expulsar Padrinho Cícero da igreja. Só trouxe ele de volta agora em 2015. Depois que foi expulso, Padrinho Cícero entrou na política e ficou sendo político do Juazeiro por 15 anos. Pessoal, no tempo do cangaço também teve um movimento que ficou conhecido como a Coluna Preste, um movimento político e militar entre os anos 1925 e 1927, na República Velha. Esse movimento era composto por tenentes e ex-militares e chegou a ter 1.500 homens. A Coluna Preste andou por vários estados do Brasil, andou cerca de 25 mil km, principalmente nas zonas rurais, procurando apoio para enfrentar e mudar leis do governo e dos coronéis. Pessoal, até os anos 50 no Brasil, a maior população era nas zonas rurais. E era aí que atuavam os coronéis. É aí que ficou conhecido a época do coronelismo. Por quê? Porque o povo era pobre e os coronéis, muito fortes, eles dominavam toda aquela população de classe pobre. Um exemplo, o coronel apoiava um governo, um governo do estado, um governador, ele fazia com todo aquele pessoal, aquele povo pobre, votasse no governo que ele apoiasse. Deputado, governador ou governo federais. Então, ficou conhecido até como voto de curral, voto de cabresto. Por quê? Porque as pessoas obedeciam os coronéis para votar em quem ele queria. Então, isso foi a época do coronelismo, que ficou conhecido porque os coronéis dominavam o povo e o povo fazia o que os coronéis queriam. Então, a Coluna Preste era contra essas atitudes e era contra o governo da época. A Coluna Preste queria mudar muitas coisas na Constituição da época. E o governo sempre enfrentando essa Coluna Preste. Pessoal, a Coluna Preste, ela nasceu no sul, Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais e foi descendo. Depois chegou ao Nordeste. Chegando ao Nordeste, um governador do Ceará preocupado com esse movimento da Coluna Preste, ele teve uma ideia de convocar Lampião para enfrentar a Coluna Preste. Por quê?
Lampião era bem inteligente, atirava muito bem e conhecia muito bem a caatinga. Então, ele teve essa ideia, mas como chegar a Lampião? Era muito difícil. Então, o governo, na época do Ceará, usou o padrinho Cício para chegar até Lampião, porque Lampião tinha um respeito muito grande por Padre Cício. Então, o Padre Cício convoca Lampião para ir ao Juazeiro para receber uma patente de capitão. Nessa patente, ele seria perdoado todos os seus crimes, ganharia vestimenta e armas novas. Então, com essa ideia, com esse convite, com essa proposta, Lampião vai ao Juazeiro, vai ao Ceará para receber a patente de capitão, liquidar os seus feitos, seus malfeitos, e também ganhar arma, vestimenta e etc. Mas o governo ficou doente na ocasião e foi se tratar no Rio de Janeiro. Quando Lampião chegou ao Ceará para receber sua patente, o governo não estava lá para assinar a patente e nem a patente estava lá no momento. Mas Lampião não ia dar a viagem perdida, ele não ia concordar ir no Ceará dar uma viagem perdida. Então, Padre Cício, muito mais inteligente, editou um documento, chamou um engenheiro agrônomo e pediu para que o engenheiro assinasse aquele papel como se fosse a patente de capitão, para que Virgulino deixasse o Ceará. Então, e assim foi feito. Padre Cício editou um documento, o engenheiro agrônomo assinou e Lampião recebeu aquele papel como uma patente, foi lá no exército, pegou suas vestimentas e suas armas e voltou lá para o sertão. Quando chegou lá na Caatinga, Lampião descobriu que aquela patente não tinha valor nenhum. E aí o Lampião ficou enfurecido e desse dia para frente, sai da frente, hein? Que Lampião ficou mais brabo ainda. Por isso, pessoal, que Lampião também passou a se chamar capitão. E muitos cabras dele, muita gente falava meu capitão, meu capitão. Por conta disso, dessa patente falsa que lhe deram lá no Ceará. Pessoal, essa foi a segunda parte do Cangaço, da série Cangaço que estamos fazendo aqui no canal Vou Ali e Volto Já. Se você está gostando da história, deixa aí nos comentários e em breve a gente vai trazer a terceira parte.